Bendito seja o Senhor nosso Deus, eternamente, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. No Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs em Cristo, nós vemos um paralítico, um doente que não tem pernas com força suficiente para poder, pondo-se de pé nas suas mesmas pernas, ir ao encontro de Cristo. Mas ele não tem as pernas em boas condições, porque senão iria pelo seu próprio pé. Por isso nós sabemos que ele estava mal, porque ele estava deitado numa maca. Ele não tinha pernas, mas tinha uma coisa preciosa, que às vezes nós não temos na nossa vida. Bianca. Não é Bianca, é Alice. É Alice. É a Alice pequenina. Onde é que está a Alice? Aqui. Alice! Agora falo eu. Depois fala a Alice, está bem, filho? Meu Deus. Deem a Xuxa, por favor. Bem, dizia eu. Mas há uma coisa que o paralítico tem. Ele tem quatro amigos. 4 amigos que transportam aquele amigo, o quinto, que ele vai deitar na maca, o paralítico. E eles aproximam-se da casa onde Cristo se encontra, em Cafarnaum, e não conseguem entrar. Porque a multidão era grande. A multidão era vasta. E aquela multidão, às vezes nós pensamos que eram pessoas que amavam o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enganados. Não era. Aquela multidão, pensamos nós, que eram pessoas que reconheciam Cristo como Deus. Também não. 90% daquela multidão, 95% eram curiosos. 5% interessados. 5% interessados, talvez. E meia dúzia, entre os quais os apóstolos, que reconheciam Cristo como Filho de Deus. Não fora assim, e os padres da Igreja, e os próprios evangelhos, antes dos padres da Igreja, dir-nos-iam que na cruz teriam estado todos os membros daquela multidão, daqueles 10, 15 mil que andavam diariamente com Cristo, de Cafarnaum para tudo o que era depois direcionamentos e direções para onde o Senhor ia, porque Cristo tinha em Cafarnaum uma espécie do seu quartel-general, para que entendam. Era a cidade de Cafarnaum que Cristo vinha mais vezes. Era ali que Deus pernoitava mais vezes. Era ali que o Senhor se reunia com os apóstolos mais vezes e de Cafarnaum partia para o resto da Judeia, da Galileia e de todos os outros recantos de Israel para anunciar a boa nova de seu Pai. E esta multidão que andava diariamente com Cristo não está na cruz. Não está na cruz. É esta multidão também, ou estas várias multidões, que preferem Barrabás a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Cristo poderia ter dito à multidão que se afastasse, para que o paralítico se aproximasse dele, para que Cristo o curasse. Mas Cristo não diz nada à multidão, não abre a boca. Cristo também poderia, quando vê alguém a tirar as telhas da sala onde ele se encontra, dizer para pararem. Mas Cristo não diz nada. Deixa que os amigos do paralítico removam as telhas do telhado. Bem, e deve ter feito barulho, remover as telhas, fazer passar aquela maca por ali, pelo buraco aberto no telhado, para ser colocado o paralítico diante de Cristo. Tudo isto teve labor, trabalho imenso. Não demorou 2 minutos. Demorou algumas dezenas de minutos a acontecer. E Cristo não diz nada. Eu ou qualquer um de nós, se visse alguém fazer um buraco nas telhas das nossas casas, se calhar diríamos alguma coisa. Cristo não diz. Porque Cristo tem um amor maior do que o nosso. Cristo não estava preocupado com o buraco do telhado. Cristo estava preocupado com o exemplo de amor. Preocupado no sentido de ser um exemplo de amor daquele paralítico que todos os outros membros daquela multidão deveriam de seguir. E Cristo teve esperança, certamente que teve na sua natureza humana, naquele momento, que aquele exemplo tocasse cada um dos rostos da multidão, que não fizeram sequer espaço para deixar o paralítico aproximar-se de Cristo. A multidão vê. Era mais importante a curiosidade, nem sequer era interesse, muito menos amor apaixonado por Cristo.
Mas a curiosidade foi suficientemente forte para não darem espaço para que aquele que precisava de ser curado por Deus se aproximasse. Mas o paralítico faz aquilo que nós somos, amados irmãos e irmãs, convidados a fazer. Ser cristão não consiste em falarmos de Deus. Não é cristão quem fala de Deus. Não é cristão quem fala de Nosso Senhor Jesus Cristo. É cristão aquele que vive como Cristo. Porque sobre Cristo nós falamos as vezes que entendemos. Viver como Cristo vive. Viver como o Senhor viveu. É que é difícil. E este paralítico, ver, ele, no Evangelho de hoje, não se ouve de palavras escritas dizer-se que o paralítico falou. O paralítico simplesmente quer estar junto de Cristo. Ele quer estar com o Mestre. E pede aos seus amigos que o levem até junto do Mestre. Mas vê que vínculo de amor não existia. Na amizade que uniu o paralítico, aqueles quatro, para que aqueles quatro andem com ele às costas, parede acima, para cima do telhado, fazer um buraco, descê-lo, andar ali pelo meio da multidão, andar na cidade de Cafarnaum. Não era eu sozinho andando. São quatro com um doente ao colo, isto é, numa maca. Era preciso muito amor daqueles quatro amigos dele e muita certeza da parte do paralítico em querer estar com Deus. Mas aquele paralítico gerou esses vínculos de amor. Senão não teria quatro amigos para o levarem até junto de Cristo. Nós também, na nossa vida, queridos irmãos e irmãs, devemos criar estes vínculos, estas raízes de amor, para termos pelo menos quatro pessoas, homens ou mulheres, da nossa família fora, ou fora da família sanguínea, que um dia, se precisarmos, possam também pegar a nossa esteira, na maca, ou levarmos ao colo, lá onde é necessário, lá onde nós temos de ir. É importante termos alguém que nos acompanhe nessa caminhada para junto de Cristo, para estarmos com Cristo. E o paralítico que hoje teve, amados irmãos e irmãs, e Cristo não diz nada à multidão: afastai-vos, deixai vir até mim. Não toqueis nas telhas. Cristo não diz nem uma coisa nem outra. Porque é importante o exemplo de amor daquele paralítico perante todos. Uma coisa era Cristo chamar a atenção da multidão. Outra coisa é a multidão ver que um dentre a multidão, ainda por cima com as pernas doídas, consegue estar face a face com o Mestre. Se tinha pernas ou não sabemos, não vem escrito. Mas mesmo que tivesse pernas, as pernas não andavam, senão ele não estaria deitado na maca. E vê, ele consegue estar face a face com Cristo. E nós que estamos vivos, com pernas, vivos com braços, vivos com olhos, vivos, sem precisarmos andar numa maca, tantas vezes fugimos da igreja, amados irmãos e irmãs, fugimos de Cristo, aliamos-nos do amor de Deus, esquecemos o nosso Criador, porque muitas vezes temos, não amigos, temos amiguetos que nos dizem: o que é que tu vais fazer à igreja? Mas vais lá perder o teu tempo. É que não é verdade. É um grupo de lunáticos, não têm o que fazer, estão lá porque têm medo do inferno. Sei lá, temos pessoas nas nossas famílias e fora das nossas famílias, amados irmãos, pessoas do mundo, que nos dizem que vir à igreja é perder tempo. Alguns já nem são curiosos como estas multidões que estavam junto de Cristo eram. Estes ainda eram curiosos. Não serve para grande coisa a curiosidade. Passaram por lá, é verdade, mas não ficaram com Cristo. Mas nós temos exemplos que nos afastam da igreja. E nós precisamos ter a força, a determinação que este paralítico teve hoje para não nos deixarmos influenciar por aqueles que não querem ir onde nós precisamos de ir. Por aqueles que não querem estar com Cristo como nós queremos estar. Precisamos de encontrar na nossa vontade a força daqueles quatro amigos que transportaram aquele paralítico de hoje na maca para ser curado por Cristo. E o Senhor, quando ele se aproxima,
E ver, ele era doente fisicamente. E parece quase um diálogo de surdos. Porque Cristo, quando o doente paralítico se aproxima dele, mestre, diz-lhe: os teus pecados te são perdoados. Mas ele ia numa maca. Ele queria ficar de pé. Ele não queria andar de maca. Ele queria andar de pé. Por as perninhas. Pé ante pé e andar, como nós andamos. Mas o que Cristo primeiro lhe diz é: os teus pecados te são perdoados. Ou seja, acabei de perdoar os teus pecados. Isto é, tudo o que fizeste ou não esteve presente no teu coração, nem o teu amor, eu perdoo. Eu acabei de perdoar. E os escribas estão por ali. E estão por ali sacerdotes do templo. A pensar que o que o Senhor está a dizer é uma heresia, porque perdoar os pecados só Deus perdoava. Mas Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabia muito bem o que ia nos corações deles. Porque Ele é Deus. E o facto de saber o que ia nos corações e no pensamento destes sacerdotes e escribas é uma manifestação da sua divindade. Porque só Deus tem este conhecimento. Eu não consigo saber o que cada um de vós pensa, ou o contrário, não conseguir saber o que eu penso, a não ser que eu vos diga, ou que cada um de vós me diga o que pensa. Deus não. Deus sabe o que nós pensamos. E essa é uma afirmação da divindade do Senhor nosso Deus. É uma forma de todos perceberem logo a seguir, incluindo os sacerdotes e os escribas, que estão diante de Deus. Porque logo a seguir o Senhor diz que é mais fácil: perdoar os pecados ou dizer a este paralítico: levanta-te e anda, estás curado. Bem, e o Senhor cura o paralítico fisicamente também, para que todos que ali estavam vissem que ele tinha poder para perdoar os pecados. Porque se depois põe o paralítico a andar, certamente também lhe perdoou os pecados. Mas vê, Cristo luta com estas dificuldades do povo. Cristo tem que andar a tentar descortinar, descobrir pedacinhos de caminho para chegar ao coração de cada um dos seus irmãos que ali estão, e irmãs. E não é fácil, queridas irmãs e irmãos. Aquele caminho que o paralítico fez ao encontro de Cristo no Evangelho de hoje é o caminho também que fizeram os santos e as santas, que, à guisa de exemplo, nós beijamos hoje, quando nos aproximamos e veneramos o ícone e a relíquia, um pedacinho de osso de São Jorge, megalomarca, São Jorge o Grande, este ícone que nós beijamos. Tem lá um ossinho de São Jorge, este santo enorme na Igreja de Cristo. E estes santos, como São Jorge, todos os outros santos e santas da Igreja, são aqueles que tiveram a vontade férrea, como o paralítico de hoje teve, para ir encontrar-se face a face com Cristo. Cada um deles também era paralítico na sua fé, porque a fé era pouca, era murcha, era pequenina. Também cada um deles não tinha pernas físicas, sim, mas pernas que não os conduziam até junto de Cristo. E pela vontade eles obrigaram as pernas que gostavam de transportar o corpo por qualquer lugar nesse mundo onde Cristo não estava. E eles diziam, santos como São Jorge e santas, e santos, a nossa Igreja Santa Ortodoxa, obrigaram-se por sua vontade e forçaram suas pernas a vir à Igreja. E na Igreja encontrarem os outros irmãos e irmãs. Vir à Igreja e encontrar Cristo. Mas ninguém encontra Cristo, amados irmãos e irmãs, se não encontrar cada um de vós primeiro. Ninguém encontra Cristo se não encontrar cada uma de vós e cada um de vós primeiro. E estes santos e santas que nós veneramos neste Santo Domingo das Relíquias, e as relíquias são pedacinhos, já não é às vezes o corpo inteiro, são pedacinhos daqueles heróis e heroínas que viveram ao longo de 2000 anos procurando ser iguais a Cristo. E eles foram, já vos disse isto outras vezes, mas aproveito hoje, neste dia especialmente, nas relíquias, para vos relembrar. Nós beijamos os ossinhos, ou às vezes um pedacinho de veste, que foi usado, um pedaço de tecido que foi usado por um santo. Nós aproximamos deles, beijamos-os, venerando-os, porque
deixa estar, filho. Ela está cansadinha. Manuel, se vês que a menina está cansada, às vezes dá um passeio, 10 minutos, depois voltam, porque às vezes a saturante vai a criança estar o tempo todo. Eles têm que ser livres, têm que andar na igreja à vontade. Não se pode obrigar a criança a estar sentada, e tem que ser com carinho, os pais e os avós falarem com eles. Mas de vez em quando se vêem que estão muito irrequietos, pegam a avó ou a mãe ou a tia, dão um passeio 10 ou 15 minutos ali fora, ou até ao anexo, e depois voltam, quando a criança quer estar de novo. Que é para os meninos e as meninas, os bebés, não ficarem saturados. E com a imagem da igreja que estão ali obrigados. Entendem, filho? Mas estava eu a dizer, nós beijamos as relíquias dos santos e das santas porque foram, à semelhança do paralítico de hoje, aqueles e aquelas que decidiram estar com Cristo. Em cada ato da sua vida. E é na medida em que foram praticando atos que os aproximaram de Cristo, eles foram, como eu já vos disse no domingo passado, como esponjas que absorveram as energias incriadas de Deus. Então, quando nós beijamos os ossinhos ou os tecidos, enfim, que foi usado por um santo ou por uma santa, e nós tocamos com os nossos lábios e com o nosso intelecto, nós tocamos Deus. Porque Deus, Espírito Santo, está ali, nas energias incriadas, presente naquele tecido, naquele osso. Nós não adoramos os ossos porque são ossos, mas porque aquele ossinho pertencia a um outro Cristo, que viveu a sua vida como Cristo a viveu. E então fixou Deus naqueles ossos. Como o fogo, vamos dar um exemplo. Uma espada colocada no fogo. O que é que acontece? Deixa de estar a friar antes, fica ruborizada e incandescente depois. É, não é? A faca, a espada fica da cor do fogo. Também os santos, cujos ossos nós beijamos, os ossos também são cor do fogo do amor de Deus. Aqueles ossinhos continuam a ser ossos, mas estão cheinhos da presença de Deus. E quando nós nos beijamos, tocamos Deus, tocando o osso ou o pedaço de tecido daquele santo ou daquela santa. As energias incriadas, amados irmãos e irmãs, que vivificaram a vida destes santos e santas, não foi uma imposição de Deus. Foi porque eles quiseram, como o paralítico de hoje, estar com Cristo, serem curados e curados por Cristo. E o Senhor, nosso Deus Criador, não na sua essência, porque não o pode fazer, porque na sua essência Deus é intocável, Deus não se pode conhecer, Deus não se pode medir, Deus não se pode pesar, dele não se conhece nada, dele não se pode falar, e da sua essência não nos podemos aproximar, e é tudo não, que queríamos aqui 1000 anos. Na sua essência é não, porque não nos podemos aproximar dela. Mas se Deus ficasse apenas na sua essência, na sua natureza divina, naquilo que faz com que Ele seja Deus, como Deus Ele é, então não tinha comunhão nenhuma connosco, não se aproximava, não santificava estes santos, não havia possibilidade de termos comunhão com Deus. Ou seja, ter comunhão com Deus significa não teríamos possibilidade de podermos participar na vida de Deus, como um filho participa na vida de seu pai ou um neto, e não podíamos ter a possibilidade também de participarmos na vida dele e de Deus participar na nossa. Era um Deus que não tinha nenhuma relação com o mundo criado, com a criação que nós vemos, com o planeta Terra, com o cosmos, com as abelhas, com as pulgas, conosco, homens e mulheres, com crianças, com netos, com os mortos, que vão ressuscitar, com os que estão vivos à espera da morte. Não teria nenhuma comunicação connosco na sua natureza divina. Mas Deus não é só natureza divina. Deus é natureza divina. Deus são as 3 hipóstases, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus está presente plenamente nas suas energias incriadas. E as energias incriadas de Deus, e falo delas porquê? Porque hoje é o domingo também, além de ser o domingo das Santas Relíquias, hoje é o domingo de São Gregório Palamas. E daqui a pouco tu mandou uma palavrinha sobre ele. São Gregório Palamas, ou já agora, é um dos homens que ajuda a definir o entendimento relativamente às energias incriadas, que não se sabia muito bem o que eram. Sabiam os padres da igreja, como Inês Areopagita, como Irineu de Leão, como Ciro de Alexandria, como João Crisóstomo e muitos outros. Mas o povo, no seu todo, não sabia. E há uma grande controvérsia no século XIV,
não vale a pena, agora sobre a qual não vale a pena entrar em detalhes. Bem, e resumindo, São Gregório de Palamas teve que definir em que é que consistiam as energias incriadas. E ele era um monge de Montados, depois mais tarde veio a ser arcebispo de uma cidade da Grécia, chamada de Salónica. Mas, enquanto monge de Montados, ele presencia os monges que fazem oração permanente, 24 horas sobre 24 horas, sem parar. Senhor Jesus Cristo, Deus vive, tem piedade de mim, pecador. Senhor Jesus Cristo, Deus vive, tem piedade de mim, pecador. Continuadamente, eles não paravam. 24 sobre 24 horas. Mesmo quando, não é logo no princípio, dormiam, estes monges conseguiam dizer a oração? Não, estavam a dormir, mas a oração dizia-se neles. Enquanto acordados estavam, eles diziam Senhor Jesus Cristo e Deus vive. Quando dormiam, era a voz do próprio Verbo. Dizia que estas palavras continuavam a ser pronunciadas. Mesmo eles dormindo, ainda hoje acontece com os monges que eram desta forma. E eles diziam que orando desta forma permanentemente esgotante e sem termo, sem paragem, que conseguiam presenciar o que São Pedro, São Tiago e São João presenciaram no Monte Tabor. Eles diziam que conseguiam presenciar as energias incriadas de Deus. Aquela luz que São Pedro, São Tiago e São João presenciam quando Nosso Senhor Jesus Cristo se transfigura e veio Moisés e Elias. É a luz das energias incriadas, é a luz de Deus em cuja luz Deus está plenamente presente. E os monges, 14 séculos, 1350 anos depois de Montados, dizem, já começavam a dizer antes, que era possível, não só ali, 1400 anos antes, não só Pedro, Tiago e João, todos nós e todas nós poderíamos e podemos, diziam os monges, que oravam desta forma a oração chamada do coração, a oração de Jesus, o Senhor Jesus Cristo e Deus vivo, que era possível a todos nós tocarmos Deus, tocarmos as energias de Deus. Porque é verdade, eles sabiam, nessa altura, 11 séculos depois, que Santo Atanásio, no século IV, tinha dito, bem, Deus criou o homem para que o homem se torne Deus. Também sabiam que no século II, Santo Irineu de Leão disse, antes, 200 anos de Santo Atanásio, que repetiu o que Irineu de Leão disse, que Deus se fez homem para que o homem fosse Deus. Todos sabiam isso. Mas como é que isto é possível? Ninguém sabia. Ou muito pouco. Os monges montados viviam dessa forma. Não sabiam racionalmente, intelectualmente. Sabiam pela experiência da sua vida. Porque no Ocidente, amados irmãos e irmãs, Deus era conhecido pelo intelecto, pela racionalidade, pela cabeça bem desenvolvida. Ainda hoje se pensa assim. No Oriente, não. Aquilo que o intelecto não consegue abarcar, apreender, preservar, assimilar, a alma que Deus nos deu consegue contemplar. A alma contempla. Porque há coisas que estão ao nível da contemplação e não da racionalidade. Eu não posso entender a Santíssima Trindade. Eu sei que um é o Pai, que o outro é o Filho, que o outro é o Espírito Santo. Mas como é que isto é? Eu não sei. Eu sei que Deus tem natureza divina, mas eu não sei, para além das definições teológicas, em que é que consiste intrinsecamente, profundamente, essa natureza divina, que é totalmente algo que eu não tenho e nunca terei. Entendem? Mas eu posso não entender. Aceito pela fé o que eu não entendo. Mas contemplo o que eu não entendo. O que eu aceito pela fé, eu contemplo. Então eu tenho uma forma de entendimento que não é abarcado pelo meu intelecto, mas é abarcado pelo meu coração. Na contemplação eu não tenho que entender aquilo que racionalmente me é estranho. Na contemplação eu vivo, eu saboreio, eu cheiro. Quando eu raciocino, não há cheiros, não há odores. Não saboreio nada. Não utilizo o palato, e até às vezes os olhos internos eu não consigo usar. Porque os externos não uso certeza quando estou, enfim, a pensar, a congeminar ideias cá dentro, como se isto fosse um caldeirão, em vez de pular batatas, ponho vários pensamentos. Sabem o que é? Fazemos uma confusão desgraçada, andamos ali dentro, e às vezes, os mais esclarecidos, enfim, conseguem perceber alguma coisa do que são, dos outros e desta vida. A maioria não percebe nada nem de si mesmo, nem dos outros, nem desta vida. Então, o mais importante, amados irmãos e irmãs, não é pensarmos
O mais importante é sentirmos, porque vivemos e sentimos Deus e a sua presença naquilo que Ele é em cada uma das suas energias incriadas. E se Deus, amados irmãos e irmãs, é um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Em três pessoas. Um só Deus, numa única natureza divina, que é comum. Isto parece uma coisa estranhíssima, eu sei que é. Quando eu vos falo disto, eu sei que muitos de nós não entendemos. Mas é a minha missão repetir até ao fim da vida. Há alguma coisa que nós devemos entender. Porque pensamos que tem a ver com as pessoas sem maternidade, aquilo é tão complicado, a apologia, tão estranho, não entendo nada. Basta beijar os ícones, comungar. É bom começarmos por aí. Mas quem ama tem o dever. E tem o dever. Antes do dever, quando eu amo, eu quero conhecer a pessoa que eu amo. Um filho, eu amo meu pai e minha mãe, eu quero ajudá-los, eu quero estar junto deles, eu quero conhecê-los, eu quero ser semelhante a meu pai e minha mãe. Porquê? Porque são pessoas que eu amo. Então, em função de Deus, estranho será se não tivermos essa necessidade. E porquê é que não a temos tantas vezes? Porque não conhecemos Deus. Pelo intelecto já vimos que é impossível. E também nunca experienciámos, nunca passámos pela experiência de experimentar, saborear, cheirar, olhar, tocar Deus pela contemplação do que Ele é. E o que é que Ele é? É o nosso Criador. E enquanto nosso Criador, Deus, vamos pôr entre aspas, dizer assim, sai da Santíssima Trindade, não deixa de ter natureza divina, mas sai das muralhas ou para fora dos muros da Trindade e nas suas energias incriadas, cria tudo isto que nós somos e cria-nos a nós, neste universo onde nós vivemos. Amados irmãos e irmãs, é um Deus apaixonado, como dizem os padres da Igreja, por aqueles que Ele criou. Deus não precisa que o amemos para continuar a amar-nos. Como qualquer pai não precisa para continuar a ser pai ou mãe que os filhos amem esse pai e essa mãe. Mas que alegria a do pai e da mãe quando vem que, além de amar os seus filhos, também ele, a mãe, também ele, o pai, é amada e amado por aquele filho e aquela filha, por aqueles netos. Que alegria! O facto de não ser amada aquela mãe ou pai, mesmo que os filhos e os netos tenham abandonado um avô, uma avó, um pai ou uma mãe, aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó, vão eternamente morrer no deserto do Sahara. Nunca mais viram nem um gato. Ou um burrinho. Ou uma estrela cadente. Morrem no deserto sozinhos. Mas isso não faz com que eles deixem de ser pai, mãe, avô e avó. É um avô e uma avó, o pai e uma mãe que morreram sozinhos no deserto. Mas morreram pai e mãe. É como Deus. Quer amemos Deus, quer não amemos Deus. Ele continua a ter natureza divina. Ele continua a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele continua a estar presente junto de nós nas suas energias incriadas. E como eu dizia, se Deus é um na sua natureza, uno e natureza divina, Ele é múltiplo nas suas energias. Quando o Senhor nos santifica, Ele está presente na nossa vida e em nós, através das suas energias santificadoras, santificantes. Quando nós somos iluminados na nossa vida, nosso intelecto, cada um dos nossos dias, e tudo aquilo que na nossa vida tem a presença de Deus e é iluminado por Deus, o Senhor torna-se presente através das suas energias iluminadoras. E por aí fora. As energias de Deus são múltiplas em todas e cada uma delas Deus está presente. O amor de Deus toca-nos através da energia incriada do amor de Deus que nos toca. É uma energia de amor, outra energia que santifica, outra que ilumina, outra que está presente, nos escuta. Como eu disse, e por aí fora, Deus se torna presente. É este cosmos que criou. O Senhor alimenta toda a criação como uma mãe alimenta ao seio materno os seus filhos e filhas. Deus não é um Deus criador que depois abandona a criação. Imaginai, um pai e uma mãe põem uma mesa para jantar e depois desaparecem. Não trazem comida à mesa, ficam os pratos postos e a toalha e nunca mais cuidam da mesa nem dos convivas, nem da comida para as pessoas que convidaram para comer. Deus não é assim. Deus põe a mesa, põe os pratos, fez a comida, traz a comida e ainda dá um abraço e um beijinho a cada um quando estamos sentados a comer, limpa os pratos no fim, levanta a toalha, ainda nos põe deitados na nossa cama. E se não formos para a cama, formos como não devemos ir, o Senhor ainda se entristece connosco
porque desejaria que ficássemos como um pai, como uma mãe deseja que seus filhos em dias de festa fiquem na sua casa descansando, na casa dos pais. Deus também gostaria que nós ficássemos na sua casa. Na sua casa, que é a igreja. A igreja que somos todos nós. A igreja somos aqueles homens e mulheres que Deus criou. Não isto, já vos disse, mas para aqueles que não estavam cá nessa altura. A igreja não é isto. Isto são paredes. Isto são paredes de um templo. Dentro do qual e dentro deste templo estamos nós. Nós é que somos a igreja. Este templo de pedra existe para proteger a igreja, que somos nós, que queremos ser santos e santas, como São Jorge, cujo ossinho hoje beijamos e veneramos, que queremos ser curados como aquele paralítico que hoje foi curado por Cristo no Evangelho. A igreja, amados irmãos e irmãs, somos todas nós e todos nós, que queremos ser exatamente iguais a Cristo. Nós seremos Deus, como dizem os padres da igreja, em tudo como Deus, menos numa só coisa. Uma, não teremos natureza divina. Não teremos essência divina. Senão, como eu já vos disse, seríamos a quarta, a quinta, a sexta, a sétima pessoa da Santíssima Trindade. Não havia mais 3 pessoas, haveria uma multitude delas. Logo, não seremos Deus na essência do que Deus é. Seremos Deus nas suas energias incriadas, em que Ele é plenamente Deus. Vou-vos dar, para terminar, o exemplo que já vos dei antigamente, relembrei há pouco a propósito das Micas dos Santos, e agora através das energias incriadas. Aquela espada, da qual vos falei há pouco, que é um ferro frio, como o Baco está frio. Mas se eu puser a espada no fogo, ela fica ruborizada, não é? Fica toda incandescente. Muito bem. À semelhança das energias incriadas, para nós sabermos o que acontece connosco. Quando somos tocados pelas energias incriadas e somos deificados, somos Deus como Deus, nós somos como a espada que é posta dentro do fogo ardente e abrasador e fica incandescente. O que é que acontece com aquela espada? Quando eu a retiro do fogo, ela não se transformou em fogo. Aquela espada não passou a ser labareda. Ela continua a ser ferro, mas incandescente. Já não é ferro escuro, é ferro em brasa, é ferro vermelho. Ela continua a ter o formato da espada e continua a ser a espada. Só que eu já não consigo agarrar lá com a mão. Se eu for agarrar com a minha mão, fica lá a minha mão, porque o fogo, o calor é tão intenso daquele ferro da espada posto no fogo, que a minha mão derrete, a carne derrete. Não tenho mais capacidade para tocar na espada depois da espada ter sido tocada pelo fogo. Entendem? Então a espada continua a ser espada, mas ganhou propriedades do fogo, sem todavia deixar de ser espada, sem todavia passar a ser fogo. Também nós, quando somos tocados pelas energias incriadas de Deus, somos como aquela espada que ficou vermelha e ganhou calor, que não se pode tocar de qualquer forma. Mas da mesma forma que a espada continuou a ser espada, nós continuaremos a ser homens e mulheres, continuaremos a ser humanidade. Não deixaremos de ser humanos. Continuaremos a ser humanos, mesmo depois de deificados e sermos Deus como Deus. Da mesma forma, adquiriremos qualidades que só Deus tem. Como a espada adquiriu aquela qualidade de incandescência, de rubro, de não poder ser tocada de qualquer forma. Uma espada incandescente como aquela, se eu tocar num paramento, ou tocar com a espada em brasa, numa passadeira, e só de tocar faz um buraco. Mas se eu tocar com a espada fria na passadeira, não faz nada. A não ser que eu espete a passadeira. Mas se encostar, não acontece nada. A não ser encostar aquela espada saída do forno incandescente, assa tudo à sua volta. Entende? E não passou a ser fogo, continua a ser espada, mas adquiriu qualidades do fogo. Os santos também. Eles, quando passam junto de nós, transportam aquilo que a espada que ganhou do fogo transportava. A espada transportava calor, o calor abrasador, que os dedos humanos não podiam tocar. E os santos transportam o fogo de Deus. Nós às vezes não percebemos porquê, mas sabemos que algo passou junto de nós que foi bom. Algo que nós não tocámos, tocou-nos e nem percebemos como, tantas vezes. E afinal foi um santo. Afinal foi uma santa. Foi uma outra mulher igual a Cristo, um outro homem iguais a Cristo. Igual a São Jorge, que igual a Cristo foi. Que passaram por nós na nossa vida.
E que também eles foram tocados pelo fogo do amor de Deus, como a espada foi tocada pelo fogo do forno ou do braseiro onde foi colocada. Então esses homens e essas mulheres, esses homens e essas mulheres somos nós. O que é que eu digo que somos nós? Somos nós não hoje. Somos nós porque potencialmente podemos ser iguais a São Jorge, cujo assim hoje beijamos. Pior, podemos ser iguais a Cristo. Pior, digo eu. Nós fomos criados não para andarmos, não fomos criados para andarmos de cal e máfia branca na cabeça, ainda que de vez em quando, segura o barco. Nem para andar com o báculo na mão. Às vezes é necessário. Na igreja, pelo que a igreja diz. E precisa, como símbolos. Mas que me importa o cal e máfia? Que me importa o báculo se não encontrarmos a Cristo? Que importa, amados irmãos e irmãs? Que importa ser mãe, avô e pai, e filho e filha, se não encontrarmos a Cristo? É encontrarmos o nosso filho. E vejam bem, temos um filho ou uma filha que nós alimentamos durante 20 anos para depois, aos 20, 25, poder casar. Fazemos uma festa de casamento, para terem filhos e filhas. Nós temos avós e avózinhos e avózinhas. E depois, se ninguém for para o reino dos céus, o que é que adiantou ter casado o nosso filho? O que é que adiantou abraçar o nosso avô e a nossa avó? O que é que adiantou ir à praia? O que é que adiantou dar com o lenço na cabeça? Ou de pescoço, desnudado, apanhando o frio do inverno? O que é que adiantou tudo aquilo que nada adiantou na nossa vida? Vê de uma vida toda desperdiçada. Uma vida toda de uma espada que nunca serviu como espada. Nem sequer para ser posta no fogo. Nós, queridos irmãos e irmãs, temos direito de ter tudo. Que lindo ter filhos e ser avô e avó. Ser mãe. Que lindo ter uma casa ou até duas. Que lindo ter um carro que nos transporta ao nosso emprego, ou de férias para a nossa família. Que lindo ter um lenço, ter dois, ter três, ter sapatos, ter terra. Que lindo ter comida em casa. Que lindo e belo não termos guerras. Se tal fosse possível. Mas temos guerras em vez de paz. Porque muitas vezes nós, se calhar, não somos fazedores de paz. Nós aqui até, sim, não andamos em guerra com ninguém. Os outros andam, amados irmãos e irmãs. Então, nós fomos criados para sermos Deus como Deus. E Deus é um Deus de amor. Um amor mais poderoso do que o fogo que torna a espada incandescente. Deus é um Deus de paz, onde não há guerra. As guerras são feitas pelos homens e pelas mulheres deste mundo, que não têm Deus no seu coração. Vê de Cristo só à cruz. Não foge da cruz. Não amaldiçoa os que o pregaram e os conduziram e que os conduziram. E aqueles que o conduziram ao Gólgota. E nós, por qualquer coisa neste mundo, ficamos tristes, zangados e revoltados, porque muitas vezes nos fazem injustiças. Muitas vezes praticam injustiças para connosco. Injustiça é esta guerra, meus irmãos e irmãs, na Ucrânia, em que morrem crianças, meninos e meninas, mães e pais, avós e avós, porque uma guerra não reconhece rostos. As balas dos canhões, dos mísseis, das balas, das metralhadoras, não se desviam. Não, este rosto eu não mato. Aquele prédio não deita abaixo. Não. São o que são. São projéteis sem amor. Não há amor na guerra. Na guerra há desperdício de toda a vida dos filhos de Deus. As guerras deste mundo, amados irmãos e irmãs, são das maiores tristezas, se não mesmo a maior tristeza, que Deus contempla. Porque Deus é mesmo um Deus de paz. Deus deu-nos um cosmos, um planeta lindo, só o planeta Terra já não fala do cosmos, com tudo para nós termos paz, nos maravilharmos contemplando a beleza das paisagens, das florestas luxuriantes, até vendo cair a chuva do inverno, contemplar a secura dos desertos, porque logo adiante há oásis, até no próprio deserto, para nos abraçar na secura de quem o atravessa. Deus criou tudo isto com a imagem da sua própria beleza, para que ao homem nada faltasse, nem à mulher. A não ser o quê? O tempo percorrido para nos encontrarmos com Ele. E nós utilizamos o tempo para fugirmos de Deus. E nesta fuga de Deus ainda matamos pelo caminho. Fazemos guerras. Então, que São Jorge, cujos ossinhos hoje beijamos, que é um exemplo maior para a nossa vida, são agora palavras, a Mãe de Deus, Santíssima Virgem Maria, Cristo, Senhor nosso Deus e Verbo encarnado, nos abrasem e nos transformem num amor ao rubro, como aquele que nós encontramos numa brasa incandescente, numa lareira,
ou no ferro, no fim de 2 horas ali está posto. Fiquemos assim, que o nosso coração se transforme naquilo que foi criado para ser e se transformar. Nós não fomos criados para termos um coração frio e negro, ou um coração que não se preocupa com ninguém, ou um coração apagado, com uma lamparina que está quase a morrer no final do dia. Nós fomos criados para iluminar o mundo, porque nós somos filhos do iluminador do mundo, que é o nosso Deus Criador, que está presente no cosmos, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. O Senhor os proteja e vos ame em vossos dias, a todos. Calimáfia. Calimáfia também é importante. Baco, eu disse que não era importante, é importante. No momento certo. No momento certo, tudo é importante na nossa vida, a nós e nós e nós. Mas eu não vou subir ao telhado quando for arranjar as telhas da Catedral de Lisboa, se lá por alguma vez. Não levo Calimáfia na cabeça. Nem vou de barco lá por cima para o telhado, pois não. Tudo o que eu quero dizer é o seguinte: podemos usar tudo e fazer tudo o que for santo no momento certo. Não podemos atropelar os momentos. Como, por exemplo, ir para o telhado, barco e Calimáfia. Escorregava, não arranjava nada, sujava Calimáfia. Bem, não tinha cuidado nenhum. Pois não. Monsenhor leva, traz um convento. Já está. Traz um convento, vê? Estou entusiasmado, esqueci que tinha distribuído o convento. Bem, glória a Deus, Cristo, nosso Deus, nossa esperança, glória a ti, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai Santo, dá-nos a tua bênção. Que a Santíssima Trindade vos abençoe a todos, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Escola et despota. As orações do nosso Pai Santo, ao Cristo nosso Deus, tem piedade. Amém. Convido a todos para o